2022, ali, maio de 2022, haverá uma grande contradição no Brasil. Qual é essa contradição? Nós estaremos, eu tenho fé e estou lutando, pressionando, fiz representação, até pedindo a interdição mental do Bolsonaro por absoluta incapacidade, representei no Tribunal Penal Internacional de Haia, representei no Conselho Interamericano de Direitos Humanos da OEA, enfim, estou fazendo o que eu posso fazer para ajudar a pressionar por isso. Mas eu acredito, não é, que em maio do ano que vem, olha que aberração, não é? Os americanos vão alcançar isso em julho agora. Nós, provavelmente, por esse conjunto de trapalhadas criminosas do senhor Bolsonaro e da sua equipe de bandidos, então, em maio, nós teremos uma explosão de alegria. No mundo já terá começado e no Brasil também haverá essa explosão de alegria, porque estaremos todos vacinados. Mas essa alegria vai acontecer em cima de um ambiente de terra arrasada. Naquela data, o Brasil terá esse encontro macabro, não é? De mais devastadora quantidade de homens e mulheres sadios para o trabalho sem oportunidade de trabalhar. Né? A esmagadora maioria de quem ainda está conseguindo se virar na informalidade, sem nenhuma proteção, nem hoje, nem na velhice, quando a gente vai precisar dos cuidados, né, de uma aposentadoria, enfim. O brasileiro terá sido transformado, né, num homem, numa mulher, obrigados a viajar pedalando bicicletas ou motocicletas nas madrugadas com uma caixa atrás, com o estômago roendo de fome, levando comida para nós outros que podemos pagar a transição. Sob o ponto de vista do Estado, não é, haverá simplesmente terra arrasada também. Olhando para trás hoje, né, esses camaradas eles falam em contabilidade criativa, que é quando você, ao invés de encarar a realidade da sua conta, quanto é que você ganhou nesse mês, quanto é que você gastou nesse mês, e quanto é que você sacou da sua poupança, quanto é que você aumentou da sua dívida, eles ficam inventando umas conversas para o povo nem sequer entender o que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil hoje? Olhando para trás, 900 bilhões com B de bola de reais de déficit, ou seja, de gastou mais do que arrecadou nos últimos 12 meses olhando para trás. Aí fizeram um orçamento de guerra, não sei o que e tal, e mantém essa impostura de um teto de gastos e faz essa coisa de uma contabilidade criativa, mas no caixa, quanto entrou e quanto saiu, e assim, mas o que que houve? O que que houve é o seguinte, 238 bilhões de reais custou o primeiro socorro emergencial, que mitigou pela metade a queda da economia, mas 230 bilhões de reais foi de queda na receita. E não há uma única providência do governo Bolsonaro, nem sequer uma imaginação institucional, nem sequer uma sugestão para a gente debater, dizer que está certo, que está errado, que ofereça uma equação para isso. Resultado prático, o Estado brasileiro está indo para o SPC. Ou seja, nós estamos com uma dívida pública acelerando o valor dela, né? E a dívida pública, às vezes o povo pensa que é o governo, nós não é. A dívida pública é um pedacinho para cada um de nós. Como os ricos sabem como ganhar com isso, fica, na verdade, o pedação inteiro para os pobres e para a classe média. E aí, qual é a consequência clara? Você já mencionou o câmbio. Então, quando uma economia começa a adoecer, o sintoma, a febre mais clara de ser vista é a desvalorização da moeda. Brasileiros, o dólar está perdendo valor no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o seu Messias Bolsonaro com o seu Paulo Guedes, conversando fiado todo dia, mentindo que nem, né, cachorro que acua a alma aqui no interior do Nordeste, né? Mentindo pelos poros todos, né? Atribui a fantasmas essa coisa, a sua incompetência. O dólar, quando o Bolsonaro tomou posse, era 3,70. Bateu em 5,90 agora e eles estão torrando a caderneta de poupança do povo brasileiro para financiar o que é perda para todo mundo, ganhos para a dúzia de pessoas que têm informação privilegiada. É terra arrasada. Nós vamos ter que equilibrar as contas do Brasil, mandando um pedaço dessa conta para os mais ricos, para os super ricos. Não adianta ficar com esse papo furado e eu não quero agradar todo mundo e nem vou vender a alma para ser presidente do Brasil. É clara a minha proposta. Vai aumentar a tributação sobre as grandes heranças, vai acabar a farra de distribuir lucros e dividendos sem pagar imposto, vai ter uma progressividade maior no imposto de renda para diminuir o imposto de renda da classe média, aumentar o dos super ricos, vai acabar a brincadeira de fugir do imposto de renda com o negócio de pejotização, que é uma grande fraude. Vou passar o pente fino em todas as dispensas de imposto, sem contrapartida de emprego e progresso do país,
porque aí eu tenho condição de dizer de onde é que vem 300, 400 bilhões de reais por ano para financiar um novo momento de desenvolvimento forte que o Brasil vai experimentar. E aí é o seguinte, crescer, desenvolver, protegendo os nossos recursos naturais, nossos biomas sensíveis, nossos recursos hídricos, é o desafio de um projeto nacional de desenvolvimento que eu tenho trabalhado junto com a inteligência de todo mundo que quiser ajudar. E aí isso nos leva a refletir o destempo e o descompromisso de uma certa elite brasileira. E aí dizia o Mao Tse Tung, que talvez não seja mais de ser citado, mas algumas palavras sábias podem vir de qualquer boca, né? O Mao Tse Tung dizia que ninguém trai a marca da sua classe. E eu quero crer que exatamente isso, porque aquilo que você falava na questão anterior, tem muita gente ganhando com essa tragédia. O Brasil tinha, quando a pandemia começou, 29 bilionários na lista da Forbes. Hoje tem mais 40 bilionários. Por quê? Porque R$1 trilhão de dinheiro público foi sacado do caixa do Banco Central e disponibilizado para eles empossarem e especularem. E assim, as pessoas não querem refletirem sobre aquilo que nós estamos falando. Então, acusam de temperamento. Então, meu negócio é o meu temperamento e tal, porque eu sei dessas coisas todas. Então, veja, eu assinei o pedido de impeachment do Bolsonaro, já assinamos 3, lá em abril do ano passado. E simplesmente assim, foi uma onda contra o impeachment do Bolsonaro. Então, para a nossa elite, parece que existe efeito sem causa. Então, assim, por que o Brasil é o último lugar da fila do mundo de vacinação? Por que o Brasil é o país que mais morre gente no planeta Terra quando a humanidade inteira está vencendo a pandemia? Isso é por causa do governo Bolsonaro. Por que a erosão das contas brasileiras, o desastre das contas brasileiras é sem precedente? Eu me lembro lá da época do Fernando Henrique. A carga tributária brasileira, eu era ministro da Fazenda, né, do Itamar Franco. A carga tributária brasileira era 27% do PIB. E a dívida pública, quando o Fernando Henrique tomou posse, era 38% do PIB. Em 8 anos, a dívida brasileira saiu de 38% para 78% do PIB, 100 bilhões de dólares de ativos do povo foram desmobilizados e esterilizados, transferindo renda para essa meia dúzia do rentismo, e a carga tributária, contra o discurso, né, neoliberal, subiu de 27% para 32,5% do PIB, sem nenhum efeito, senão negativo para a vida do povo brasileiro, para o colapso da infraestrutura, para a taxa de investimento, e o país está desse jeito desde então. Essa é a grande questão. Todo país precisa de uma elite, no melhor sentido do termo. E essas elites, elas têm que se sentar e discutir, têm que refletir. Os problemas do mundo e do Brasil, tanto mais, são muito complexos. Simplificações grosseiras, ideologias vencidas, sem nenhuma retaguarda empírica. Eu estou propondo o seguinte, para poder me proteger, eu estou dizendo, em linha com as melhores práticas internacionais. Quanto é a tributação que os norte-americanos, epicentro do capitalismo, faz sobre as grandes heranças? É 29% a menor alíquota. No Brasil, ferrado com o nosso povo passando fome, literalmente passando fome, a tributação sobre grandes fortunas ou grandes heranças no Brasil, acima de 20 milhões de reais, é 4%. Só 2 países do mundo não cobram tributo sobre lucros e dividendos. De tanto eu denunciar, o segundo país está em debate restaurar, que é a Estônia. Pois bem, o Brasil é o último. Eu cobrei. Eu fui ministro da Fazenda. Qual é o sentido de você receber um salário de classe média, pagar 27,5% e um banco com esses exorbitantes lucros de distribuir bilhões de reais para os seus acionistas familiares, poucas famílias, enfim, porque é um capitalismo também nepotista ou de fashion, século XIX, sem pagar imposto? Como é que a gente está quebrando o país e as costas do povo é que estão aguentando na mortandade, na falta de remédio, falta de oxigênio para criança em UTI neonatal, e você dispensa a cobrança de 300 bilhões de reais de renúncias fiscais, clientelistas, fisiológicas, quando não obtidas na base da corrupção e da propina? Sabe quem tem isenção de imposto no Brasil? Uma série de administração fiscal, a Localiza, do camarada que saiu do governo Bolsonaro, onde era o secretário da privatização. Esculhamba o Estado é isso, o Estado é aquilo, pois esse cara vive de mamar nas tetas do Estado com renúncia fiscal, dando cagaço na sociedade. Não é? O que explica que o BNDES, nesse momento, tenha vendido 18 bilhões de reais de ativos por 8 bilhões de reais?
Isso que eu acabei de dizer. No meio da pandemia, não sai em jornal nenhum, o BNDES vendeu do BNDESPar 18 bilhões de reais de ativos por 8 bilhões de reais. A parte que vale ouro disso, uma das partes que vale ouro disso, literalmente, era o pedaço das ações da Vale do Rio Doce que o governo brasileiro mantinha. Sabe para quem foi vendido? Para o BTG. Sabe esse G aí? É Guedes. Foi sócio fundador. O BTG agora, por exemplo, comprou um ativo de 3 bilhões de reais do Banco do Brasil, que tem uma subsidiária que existe criada só para administrar ativos que não são mais líquidos, que estão em dificuldade de recuperação, venderam 3 bilhões de reais de ativo por 370 milhões de reais. Venderam a Landulfo Alves agora, uma primeira refinaria do Brasil, por menos da metade do preço que o fluxo de caixa para qualquer bobinho mostra o valor que ela tinha. Então, esse é um país assaltado.